Bom dia, você que me assiste, Deus abençoe a tua manhã, no nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é Terminando a Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O título da mensagem é Sou salvo ou estou salvo? Vem do verbo ser ou estar, não é? Vamos ler então a Bíblia, que é a palavra de Deus, e então meditaremos neste assunto, terminando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. No versículo 5, lemos assim: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo Jesus está em vós? Se não é que já estáis reprovados. O verso 11 diz assim: Quanto ao mais, irmãos, eu despeço de vocês, mas digo: regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um só mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Despeço eu, Paulo. Então, Paulo, escreveu duas cartas aos Coríntios, e ele, aos Coríntios, a igreja de Corinto, e ele então terminou o capítulo 12, como dissemos ontem, preocupado com a maneira de viver de muitos crentes ali. Muitos crentes estavam vivendo da forma relaxada espiritualmente. Então, o apóstolo diz o seguinte: eu quero que vocês façam um exame de vocês mesmos, antes que eu vá, porque já é a terceira vez que eu vá visitá-los. Mas antes que eu vá, eu quero que vocês façam um exame de vocês mesmos. Olhe para a vida de vocês mesmos. E o apóstolo Paulo faz até uma citação dizendo o seguinte: quando eu chegar aí, eu ouvirei muitas testemunhas a respeito de vós, a respeito daqueles que vivem na prática do pecado, estando dentro da igreja, estando congregando. E, como ele afirma em Deuteronômio, ele diz o seguinte: Deuteronômio 19:15 diz assim: a fala de duas ou três testemunhas dizendo que os viram praticar o erro vale muito. Então é melhor que antes que vocês sejam denunciados, é melhor que vocês façam este exame, porque eu quero que vocês entrem no pedido de perdão a Deus e arrependimento de vossos pecados antes que eu chegue. Eu quero que vocês tenham uma vida com Deus antes que eu chegue. Eu quero que vocês corrijam os erros que vocês estão cometendo antes que eu chegue aí. Então, o apóstolo está muito interessado em que eles mantenham a fé, mantenham uma vida com Deus para não serem reprovados. É por isso que o título da mensagem de hoje é Sou salvo ou estou salvo? É uma pergunta boa, porque um dos maiores pregadores do Brasil, que eu admiro tanto, ele tem aquela ideia, aquela maneira de crer de que uma vez salvo, você nunca mais perde a salvação. Mas será mesmo que não? Será mesmo que eu estou salvo mesmo pecando? Ou eu sou salvo pela fé? Ou eu sou salvo pela vida que eu tenho com Cristo Jesus em mim, vivendo uma vida cristã de verdade, procurando não cometer erros, e se caso eu resvalar os pés, que eu tenha o Espírito Santo de Deus operando em mim para que eu corra para Deus então e peça perdão, porque automaticamente o pecado te separa de Deus. E você precisa procurar se aproximar de Deus após o pecado. Se você pecou, você tem que correr para Deus e pedir perdão a Ele. Essa falta não pode caminhar com você, não pode viver em você, não pode estar em você. Viver pecando e dizendo ser salvo. Estou salvo, eu não perderei mais a minha salvação. Apóstolo Paulo diz do risco de serem reprovados. Mas o apóstolo Paulo tinha um grande amor
né, um amor sobrenatural pelos coríntios. Ele amava tanto, tanto, que ele diz assim, olha, a prova de que eu sou um apóstolo sobre vocês e que eu tenho trabalhado em vocês são estas. Eu nunca pedi ajuda financeira de vocês para mim. Eu nunca disse que vocês teriam que me sustentar. Eu nunca fui pesado na alimentação quando estive aí e nem em hospedagem. Paulo, quando esteve em Corinto, ele trabalhou, ele se esforçou, ele tinha a oferta que os irmãos macedônicos deram a ele, então isso o mantinha lá o manteve sem ter nenhuma despesa carregando os irmãos de Corinto. Então ele amava de forma sobrenatural. E ele disse nesta carta, no capítulo 13, na segunda carta, dizendo, se tem alguém que tem que se perder, se entre eu e vocês, um só precisa ser salvo, eu prefiro que vocês sejam salvos, que vocês não sejam aprovados diante de Deus, mesmo que eu seja reprovado, eu quero que vocês sejam aprovados. Então, este amor de Paulo, para que eles fossem salvos, para que eles tivessem uma vida com Deus, prova o apostolado dele, prova o quanto ele os amava, o quanto ele os queria bem, o quanto ele queria viver bem com eles, mas ele exigia, faça um exame, faça uma análise, para que não haja pecado em vocês, peça perdão a Deus, vivam a vida santa, para que não haja pecado em vocês. E Paulo dizia o seguinte, olha, vocês ainda estão na carne, como eu também estou, a carne é fraca, mas o que eu quero que seja vivificado em vocês é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habitando dentro de vocês, ele os ajudará, ele vos consolará, ele vos preparará para que vocês tenham um relacionamento bom com Deus, e é isso que eu quero para vocês. Então analisem a si mesmo, observem a si mesmo, joguem-se nos pés de Jesus, porque mesmo que a carne de vocês tende a querer levar vocês para o pecado, Jesus é forte em vocês, ele é poderoso em vocês, ele guardará vocês. Então o apóstolo Paulo terminantemente mostra aqui que ele é contra uma vida na prática do pecado, que ele é contra esses crentes que pensam que pode viver enganando porque estão sendo enganados. Esses crentes que dizem, não, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo, entendeu? Ou eu estou salvo, mas não vivo uma vida que agrada a Deus, não vivo uma vida fugindo do pecado, correndo do pecado. Meu amigo e minha amiga, esta carta de segunda carta de Paulo Coríntios é para mim e para você também. Sem a santificação, nós não veremos o Senhor Deus. Podemos falar o que quiser com os nossos lábios, mas se o nosso coração estiver longe de Deus, se o nosso coração estiver amando o pecado, se a nossa carne estiver praticando o pecado, muito pelo contrário, nós iremos para o inferno com os ímpios, porque eles provaram não amar a Deus e nós estamos debochando de Deus quando nós queremos viver praticando o pecado, achando que Deus é bonzinho demais e que não vai levar isso em juízo. Deus vai levar sim em juízo a nossa prática, a nossa vida prática nesta terra. Mas ele apresentou que em Cristo Jesus há poder e graça, né? Há poder e força, há poder transformador em Cristo Jesus. Então esse autoexame, esse policiar as nossas vidas espirituais, né? Os nossos passos aqui na terra, é muito importante para nós não sermos reprovados, né? E não colocar a nossa salvação em risco. Paulo encerra a sua repreensão dizendo, né, aos coríntios o seguinte: quando vocês se jogarem aos pés de Jesus, quando vocês se autoanalisarem e quando vocês pedirem perdão a Deus e forem perdoados, aqueles que vivem na prática do pecado, tiverem o perdão de Deus, então se alegre, tenha um gozo tremendo em Deus, regozijem no Senhor, porque Ele perdoou os vossos pecados, porque a tua vida agora recomeça uma vida santa diante de Deus. Busquem ser perfeitos diante de Deus, é a recomendação de Paulo. Busque ser perfeitos diante de Deus, né? E repito, busque ser perfeitos diante de Deus. Ore sempre pedindo a Deus que os proteja, que os guarde. Tenha as armaduras de Deus em vocês para não pecarem contra Deus, né?
e mantenha a fé de vocês, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Então você caminhando em fé, você caminha para o alvo e você diz: eu sou salvo, mas jamais estou salvo, porque eu tenho que policiar a minha vida para não pecar contra o meu Deus, mas eu vou caminhar de fé em fé e de glória em glória na presença de Deus. Então o apóstolo Paulo diz: mantenha a fé, mantenha a presença do Espírito Santo de Deus em vocês e faça com que todos que observem vocês sejam motivados, sejam incentivados a uma vida santa diante de Deus. O apóstolo Paulo diz também: deixem de contendas, deixem de falatórios, deixem de fofocas, deixe o pecado de lado e viva uma vida em harmonia entre vocês. É necessário termos harmonia, ter aquele som gostoso de adoração no nosso meio, um som musical de glória de Deus no nosso meio. Então o apóstolo Paulo diz: viva de forma harmoniosa entre vocês e busque uma santificação no Espírito Santo de Deus. Cada dia busque ser melhor, ser perfeito, estar na presença do Senhor. Isso é possível a você, porque a carne pode ser fraca, mas o Espírito de Deus que habita em você é forte. Então o apóstolo Paulo termina dizendo: vivam o amor de Deus, vivam a graça de Jesus Cristo e vivam na comunhão, na consolação, no domínio do Espírito Santo de Deus entre vocês e Deus, e entre vocês e os homens, porque não adianta a gente querer viver santo só diante de Deus e pecadores diante dos homens. Não, eu sou santo porque o Deus que me chamou é santo, então eu preciso viver esta vida santa representando o meu Deus aqui na terra. Você pode, você é capaz, você consegue. Então terminamos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, dizendo: Deus quer abençoar você, Deus quer te fazer grande diante dele, perfeito diante dele. Basta você querer Deus mais e muito mais na sua vida. Busque a ele, leia a palavra de Deus todas as manhãs, se joga aos pés de Jesus. E eu vou me despedindo de você, terminando essa carta. Amanhã vamos fazer uma meditação sobre a vida de Davi. E vamos quebrar um pouco as cartas de Paulo, amanhã dizendo sobre a vida de Davi. Que Deus abençoe você, esteja conosco sempre. Terminamos agradando a Deus por lermos a palavra de Deus, orando a Ele, abençoando a sua vida e a minha, no nome de Jesus. Um grande abraço meu, ainda dos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Rivo Martins, Deus abençoe você e família, no nome de Jesus.